de quadrinhos conhece a Mulher Maravilha, mesmo quem não é fã. Impossível nunca ter ouvido falar de Diana Prince. A Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1941 e é uma das maiores personagens da DC. Não só da DC, na verdade. Ela é uma das heroínas mais conhecidas da cultura pop. Mas você conhece as origens da personagem? Como ela foi criada e as referências presentes nas suas histórias? É disso que a gente vai falar hoje. Eu sou a Mikan, esse é o Quirk e hoje é dia de Mulher Maravilha. Esse é mais um Quirk e vai ter o link da nossa playlist aqui na descrição para você ver todos os anteriores. Aproveita e já deixa sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos. Que outros super-heróis você gostaria de ver por aqui, hein? A Mulher Maravilha apareceu pela primeira vez em 21 de outubro de 1941 na revista All Star Comics número 8. E é engraçado porque a capa da revista diz que é a edição de dezembro e janeiro, mas ela foi publicada em outubro mesmo, vai saber, né? Essa revista pertencia à All American Publications, uma editora que lá no meio dos anos 40 se uniria a outras empresas para formar o conglomerado que hoje a gente conhece por DC Comics. E aliás, são mega interessantes essas histórias de que personagem pertencia a qual editora, como ficavam as fusões e as aquisições, quem sabe para um próximo Quirk, né? Mas enfim, tirando esse período inicial, até hoje a Mulher Maravilha é publicada pela DC. Nos quadrinhos, quando a Mulher Maravilha está entre os mortais, ela assume a identidade de Diana Prince. Mas na verdade, Diana é a princesa de Temícera, também conhecida como a Ilha Paraíso, e é filha da rainha Hipólita. Nessa ilha só vivem mulheres, as guerreiras amazonas, que a gente viu nos filmes da DC, que não são nada fracas, né? E quando vai para o mundo dos mortais, a Diana vira uma super-heroína, uma agente amazona no combate ao nazismo. O seu traje mais conhecido é o que tem as cores vermelho, branco e azul, as mesmas da bandeira dos Estados Unidos. E sim, porque em 1941 estava rolando a Segunda Guerra Mundial, então se vestir com as cores dos Estados Unidos e bater em nazistas era relativamente comum nos quadrinhos. Um exemplo é o Capitão América, que apareceu um pouquinho antes, em 1940. Mas a Mulher Maravilha era uma mulher e logo se tornou um ícone feminista na cultura pop. Apesar de já existirem algumas super-heroínas, a Mulher Maravilha ficou muito popular na época e a sua fama dura até hoje. Existe até um dia da Mulher Maravilha, 21 de outubro, comemorando a primeira vez que a personagem apareceu nos quadrinhos. Ela transcendeu as HQs e passou a ser retratada em outras mídias, como a série de TV dos anos 70 e, mais recentemente, o universo cinematográfico da DC. Além de participar de Liga da Justiça e Batman vs Superman, a Diana brilhou no seu filme solo e em breve teremos Mulher Maravilha 1984, uma continuação. Ok, mas então quem criou a Mulher Maravilha? E a resposta mais curta é que o criador da super-heroína foi um psicólogo e escritor americano chamado William Moulton Marston, junto com o artista Harry G. Peter. O Marston também foi inventor de um protótipo inicial para um detector de mentiras, e ele criou a teoria DISC, que examina comportamentos humanos em vários ambientes. Inclusive, o detector de mentiras foi a inspiração dele para fazer o laço da verdade que a Diana usa em várias histórias. O Marston foi convidado para trabalhar com quadrinhos pelo editor Max Gaines lá em 1940, depois que ele tinha dado uma entrevista sobre o potencial educativo desse tipo de história. Na época em que o Marston entrou nesse mundo, as bancas ainda eram dominadas por personagens heróis masculinos, como o Batman e o Superman, então ele quis fazer algo diferente. Aliás, vamos dar créditos a mais pessoas por aqui, né? Porque uma grande inspiração para a criação da Mulher Maravilha estava dentro da casa do Marston. Ele vivia um relacionamento poliamoroso com as suas duas companheiras, a Elizabeth Holloway e a Olive Byrne. E foi ideia da Elizabeth Holloway que a personagem de Marston fosse uma heroína e não mais um homem. Inclusive, a história desse trisal e da criação da Mulher Maravilha, tudo isso é retratado no filme Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, de 2017, além do livro A História Secreta da Mulher Maravilha, escrito pela historiadora Jill Lepore.
A ideia original para Mulher Maravilha era que uma personagem ganhasse usando o amor e a empatia, não a violência. O Marston acreditava que as mulheres podiam mostrar uma nova forma de vida, fora do padrão de masculinidade, do patriarcado, baseada na paz e no amor. A Diana era a forma dele de espalhar essa filosofia. Em uma das edições de 1943 do The American Scholar, ele escreveu: "Nem as meninas querem ser meninas, já que o nosso arquétipo feminino não tem força e poder. As qualidades fortes das mulheres foram desprezadas por causa de suas fraquezas. O remédio óbvio para isso é criar uma personagem feminina com toda a força do super-homem e todo o fascínio de uma mulher boa e bonita." Mesmo com o imaginário feminista da personagem, a Mulher Maravilha foi alvo de polêmicas por causa das suas roupas curtas e por aparecer frequentemente amarrada nas suas histórias, o que remetia muito a alguns fetiches como o BDSM. De acordo com a Jill Lepore em A História Secreta da Mulher Maravilha, o Marston sempre simpatizou com as sufragistas, as mulheres que lutavam pelo direito de votar, como a Margaret Sanger, que foi uma enfermeira, sexóloga, escritora e ativista. Alguns desses elementos presentes na época do surgimento da Mulher Maravilha podiam ser interpretados como referências que o Marston fez a ativistas como a Sanger. Aliás, a Olive Byrne, que era parte do relacionamento poliamoroso do Marston, era sobrinha da Margaret Sanger. E com todas essas inspirações, a gente tem a Diana Prince surgindo da argila. Por ser uma personagem antiga, a Mulher Maravilha passou por várias mudanças nos seus quadrinhos, inclusive na história de origem. A primeira, feita pelo Marston, dizia que a heroína foi esculpida em argila pela rainha Hipólita e que os seus poderes tinham sido presentes dos deuses. Nessa primeira origem, a Diana não tinha um pai, porque Marston não queria que um homem influenciasse muito a origem da heroína. A ideia era ter uma personagem feminina que não dependesse de homem nenhum. Por isso, a Diana sempre foi treinada por outras mulheres na Ilha Paraíso, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E nessa versão, a Diana deixa a Ilha Paraíso depois que um piloto americano, o Steve Trevor, aterrissa na ilha. Uma das Amazonas precisa devolvê-lo ao mundo dos homens, e a missão acaba indo para Diana. A Jill Lepore, em A História Secreta da Mulher Maravilha, disse o seguinte em uma entrevista: Marston pegou emprestada a história de origem da Mulher Maravilha da ficção feminista utópica, que sempre envolvia mulheres que moram em uma ilha e o que acontece quando um homem ou um grupo de homens naufraga lá. Teve algumas alterações nessa história de origem. Por exemplo, recentemente a DC estabeleceu que a Mulher Maravilha agora é filha de Hipólita e Zeus. Como eu falei mais cedo, a estreia da Mulher Maravilha nos quadrinhos foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então as histórias, principalmente as mais antigas, mostravam ela lutando contra os personagens do Eixo. Mas com o tempo, as histórias da Diana passaram a se focar mais nas personagens, nas divindades e nos monstros da mitologia grega. E depois do fim da Segunda Guerra, teve uma mudança nos papéis femininos, porque durante a guerra, as mulheres trabalharam fora e pareciam ter conquistado novas posições na sociedade. Nessa época, os quadrinhos da Mulher Maravilha floresceram. Mas com o fim da guerra, aconteceu uma pressão para que as mulheres voltassem a assumir papéis mais tradicionais. E a Mulher Maravilha acabou seguindo o mesmo caminho, ainda mais depois da morte do Marston em 1947. Então, as histórias da Mulher Maravilha passaram a falar mais de assuntos como romance ou casamento. Inclusive, a DC Comics substituiu as barras laterais das histórias em quadrinhos por conselhos de relacionamentos. Quando o movimento feminista voltou a ganhar força nos anos 60, a Mulher Maravilha voltou a ganhar um aspecto mais feminista também. Ela inclusive ganhou espaço na televisão nos anos 70, com o lançamento da sua série. A personagem era interpretada pela Lynda Carter e até hoje é lembrada com muito carinho pelos fãs. E você, chegou a ver essa série? Comenta aqui embaixo quais são as suas principais memórias dela. Na primeira história de origem, a Diana ganha vida pelo sopro da Afrodite, a deusa grega do amor. O Marston usou muitas referências mitológicas na personagem, como os mitos de Pandora, Odisseu, Atalanta e das Amazonas.
As Amazonas eram um grupo de mulheres guerreiras que, de acordo com as histórias, ficavam na região de Sítia, que hoje seria perto de onde é a Rússia e o Cazaquistão. Tem muitas referências das Amazonas dentro da mitologia, desde a época dos poemas de Homero. Na história da Ilíada, que fala sobre a Guerra de Troia, as Amazonas eram mostradas como combatentes tão boas, se não melhores, que os homens na guerra. Essas guerreiras aparecem em outros mitos gregos, como os de Hércules e os de Teseu. E naquela época os mitos se misturavam com a nossa percepção de história. Por isso o Heródoto, que era um geógrafo e historiador grego, também escreveu sobre as Amazonas. Elas eram mostradas como guerreiras muito boas com arco e flecha, com lança, e que não se submetiam aos papéis considerados tradicionais para as mulheres. Inclusive, um dos costumes das Amazonas seria que uma jovem era proibida de se casar até que matasse um homem em combate. A Mulher Maravilha aparecia nas suas histórias lutando em todas as artes que diziam que as Amazonas dominavam, e a Rainha Hipólita foi baseada nas imagens que se tinham de como seria uma líder das Amazonas. Dá pra ver, inclusive, no filme, que todas as Amazonas usam braceletes e que eles servem como arma e para se defenderem. De acordo com as histórias, as Amazonas usam esses braceletes para se lembrar do seu conflito com Hércules. Inclusive, falando em Hércules, a lenda dele mostra as Amazonas e a própria Rainha Hipólita. No mito de Hércules, a deusa Hera o deixa louco, o que o faz matar sua esposa e seus filhos. Para se redimir, ele precisa completar 12 trabalhos, episódio que ficou conhecido como os 12 Trabalhos de Hércules. E o 9º trabalho era conseguir o cinto da Rainha Hipólita das Amazonas. Algumas versões do mito dizem que a Hipólita ficou tão impressionada com Hércules que ela deu o cinto para ele sem nenhum conflito. Então a Hera, que se disfarça de uma das Amazonas, entra lá e espalha um boato de que o Hércules e a tripulação dele estavam sequestrando a rainha. Isso faz com que as Amazonas ataquem o navio. Essa batalha fez o Hércules matar várias Amazonas, inclusive a própria Hipólita, mas aí depois ele partiu com o cinto mesmo assim. A história do Steve Trevor naufragando na Ilha Paraíso também é uma referência ao herói Odisseu, ou Ulisses. Sim, o cara da Odisseia mesmo. Depois da Guerra de Troia, ele tenta voltar para Ítaca, mas no caminho naufraga e vai parar em uma ilha onde é resgatado só por mulheres. E nos quadrinhos, quando Steve naufraga, as Amazonas precisam decidir quem que vai levar ele de volta para o mundo dos homens. A Rainha Hipólita faz uma competição para ver quem é a Amazona mais adequada para essa missão. Ela proíbe a Diana de participar, mas ela participa mesmo assim usando um disfarce. Isso faz referência ao mito de Atalanta, que competia contra os homens que queriam casar com ela em uma tentativa de evitar o casamento. Segundo as lendas, a Atalanta só se casaria com quem vencesse dela na competição, mas ela sempre ganhava. Senti uma vibe meio valente aqui, hein? O próprio nome da Mulher Maravilha faz referência à deusa Diana, nome romano de Ártemis, que na mitologia grega é a deusa caçadora, a deusa da natureza. Ártemis preferiu não se casar e era quase sempre retratada em cenas de caça, usando arco e flecha, indo além do que hoje em dia a gente considera um papel tradicional esperado para uma mulher. E como agora nos quadrinhos a Mulher Maravilha é filha de Zeus, isso também vira uma referência mitológica. Só que na mitologia grega, Ártemis e o seu irmão gêmeo, Apolo, são filhos de Zeus com Leto, não com a Rainha Hipólita. Deu pra ver que a Mulher Maravilha é uma personagem com muita história e muitas referências, né? Você sabe de mais alguma que a gente não comentou aqui? Escreve aí nos comentários. E não se esquece de dar uma olhada aqui na descrição, porque tem links para os outros episódios do Quirk. Assiste tudo. Também se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo nosso no YouTube da TNT. Um beijo e até o próximo Quirk. Tchau, tchau!